seja bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos analisar a partida de Roberto Molina contra Alexandre Fier. O Molina está jogando de brancas, ele começa aqui com o D4, que é a abertura do peão dama. Contra isso, o Fier ele responde com um cavalo F6, que dá o início aí, a algumas aberturas, mas tradicionalmente dá aí o início à Índia do rei. Mas aqui vai seguir uma defesa Grundfried, que vai seguir mais ou menos assim. Então, nesse momento, você tem que reparar que as brancas elas estão aí com um controle do centro. Uma coisa que é muito comum nesse tipo de defesa por parte das negras, que ela não busca controlar o centro imediatamente. Existe a formação do centro clássico, com essas duas peças aqui centrais, e as negras, então elas, com esse tipo de defesa, elas visam futuramente atacar esse centro, então elas não buscam esse controle central inicial. Então a partida ela segue aqui se desenvolvendo, então vai havendo aí defesas e ataques, certo? E aqui nesse momento nós chegamos em uma posição onde o Fier ele não pode tomar esse peão de E5 imediatamente, porque aqui existe a possibilidade de as brancas capturarem esse peão de C5. Então o Fier primeiramente ele posiciona mais uma peça ao ataque aqui de E5. Então por um momento no jogo o foco foi o ataque a esse peão de E5, que é um tema aí justamente de peões dobrados. Então o Molina ele faz a defesa da sua peça. Aqui nesse momento a gente percebe que sempre existe aqui essa tensão sobre esse peão de E5. Depois de algumas trocas, nós chegamos aqui em uma posição interessante, certo? Passando aqui alguns lances para chegar em outros momentos críticos da partida. Vamos lá. Nesse momento aqui, o Molina ele está intencionando realizar uma troca, certo? Entre as torres. Então a gente observa aqui uma tensão nesse peão de H. E o Molina aqui, ele tá querendo essas trocas de torres. Dá para perceber isso. Nesse momento, a gente chega em um ponto crítico da partida, onde, se eu não me engano, o Fier, ele comete uma gafe, certo? E aqui, o Molina, ele responde com outro erro. Nessa posição, era para o Fier, ele ter tomado aqui, ter acontecido algo semelhante a isso, certo? Poderia seguir mais ou menos assim, ou assim, né? Primeiro, um ataque. E a posição, ela entraria mais ou menos nessa situação aqui, certo? E aqui o lance do Fier foi esse. Então, nesse caso, o Molina ele respondeu a gafe com um erro. Então, nesse momento, o Molina ele teria que fazer um lance aqui um pouco difícil, mas também com uma ideia estratégica interessante, mas um lance complicado. Se eu não me engano, eu não sei se nesse momento o Molina já estava com pouco tempo. Eu sei que no finalzinho o Fier ele estava com muito tempo e o Molina ele estava, se eu não me engano, com 1 minuto. E aí foi um final bastante pegado que acabou aí. Eu não vou falar o resultado, né? Enfim. Beleza, chegou nessa posição. O Molina ele deveria ter feito esse lance, que é um pouco difícil, porque aqui você percebe que as negras elas vão capturar. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, veja que abre uma possibilidade das brancas terem aqui um forte ataque, né? A liberação aqui dessa coluna. Então, isso daria aqui uma vantagem para as brancas em troca desse peão. Claro que isso não é um lance fácil de ser calculado, porque você teria que tomar essa decisão e vendo esses peões aqui da ala da dama dessa forma pode assustar um pouco. Então, acredito que pelo pouco tempo que tinha no tabuleiro, esse era um lance difícil de ser feito. Então, aqui aconteceu o tradicional, ele fez uma ameaça, certo? Então, veja que ao tempo todo o Molina ele quer realizar essa troca e finalmente ele consegue ela. Nesse momento aqui, o jogo vai avançando, o Molina ele vai conquistando uma vantagem e chega nesse momento, depois desse lance aqui, com a mesma questão em mente, que é a questão dessas peças aqui, certo? Do outro lado, esses peões aqui causam um certo medo, entre aspas, e aqui o Molina ele toma uma decisão que foi errada, porque se ele faz esse lance aqui, ele já obtém uma certa vantagem nesse jogo. Veja que as peças dele estão mais ativas, têm mais possibilidades de oferecer um ataque aqui ao rei adversário,
certo? E depois disso, ele viria, né, a sequência, caso ele fizesse silêncio correto, haveria essa ameaça e depois haveria esse duplo, certo? Esse duplo, ele não seria visionado depois da saída do rei a tomada diretamente com esse cavalo, porque se isso é feito, as negras elas podem tomar com o cavalo dela e já ameaçando um duplo, certo? Ameaçando tanto o rei aqui quanto a torre. Então, primeiro ele joga a torre, depois viria aqui alguns lances, e por incrível que pareça, o melhor lance das negras nessa posição aqui seria a perca de uma qualidade, que seria tomando esse peão aqui de E. Mas enfim, o Molina ele não seguiu por essa linha, que seria a linha mais precisa, certo? Ele veio para cá, e aí nessa posição, eu acho que eles já estavam praticamente em um equilíbrio, tá? Então aqui é uma posição de praticamente empate. Nesse momento, o Fia ele tinha vários lances que ele poderia fazer para continuar jogando aqui essa posição. E a maioria dos lances envolveria aí um sacrifício de cavalo. Então, o Fier, ele fez o lance que foi um sacrifício desse cavalo, certo? Ele poderia também ter tomado aqui, mas enfim, ele jogou aqui com B3. E nesse momento, a posição, apesar do Molina ter peça a mais, está uma posição de empate, certo? Porque o peão já está aqui praticamente promovendo. A partir daqui, segue alguns lances. A posição ela entra em um certo equilíbrio. Nesse momento, a posição ela está empatada. E aqui existe uma possibilidade de empate, certo? Com repetição. Porém, o Molina recusa esse empate, só que essa já é uma posição também empatada, né? Então, os dois sabem muito bem jogar um final. Então, aqui a posição, ela inevitavelmente leva ao empate. Porque aqui não tem como apenas com um rei e um bispo realizar um checkmate. Então foi essa a partida do Molina e o Fear. Se você gostou, deixa um like. Se quiser que eu grave aí alguma outra partida, comenta e até mais.